Muito boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje é 4 de junho, terça-feira, e queremos fazer mais um episódio do Santo do Dia. Hoje é um santo, assim, relativamente novo no calendário. São Francisco Caracciolo. É um santo da Eucaristia, por isso vamos iniciar com uma frase em louvor à Eucaristia. Sangue precioso do meu Jesus, vós sois meu. Convosco e por meio de vós espero salvar-me. Meus sacerdotes, esforcem-se de celebrar a missa todos os dias e nilhar-se com este sangue. Não foi por acaso que Francisco Caracciolo era chamado Santo da Eucaristia. Seu amor por Jesus, pão da vida, brotou muito cedo, como também sua vocação, quando ainda vivia com sua família, nobre e rica, em Vila Santa Maria, perto de Chieti. O amor que ele sentia por Nossa Senhora não era menos importante, tanto que em sua honra costumava usar o hábito do Carmo quando criança, além de rezar o terço e jejuar todos os sábados. Aos 22 anos, Ascânio foi acometido por uma forma maligna de elefantíase, que desfigurou todo o seu corpo. Por isso prometeu renunciar para sempre às riquezas terrenas em troca da sua cura, e foi atendido. 2 anos depois, foi ordenado sacerdote. Ficou conhecido por algumas supostas curas entre os doentes dos hospitais, onde exercia seu ministério, bem como nas prisões. Vivia sempre entre os últimos, a ponto de pedir para fazer parte da Companhia dos Brancos, que em Nápoles prestava serviço aos condenados à morte e prisioneiros junto ao Hospital dos Incuráveis. Transcorria o ano de 1588. Certo dia, Ascânio recebeu uma missiva de um nobre genovês, Agostinho Adorno, e do abade de Santa Maria Maior, em Nápoles, Fabrício Caracciolo. Na verdade, a missiva era endereçada a um religioso da sua congregação que tinha seu mesmo nome. Por engano, a carta foi entregue a ele, que a recebeu como sinal da providência. Graças a este descuido, Ascânio se reuniu com os 2 personagens acima mencionados no Mosteiro dos Camáldulos, onde elaborou as constituições de um novo instituto, do qual foi cofundador. Ele foi o autor da proposta de acrescentar aos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, um 4º voto, com o qual se comprometia a rejeitar todo e qualquer cargo eclesiástico. Quando o novo instituto foi aprovado, Ascânio recebeu o nome de Francesco. Em 1589, Francisco, ou em italiano Francesco, Caracciolo, partiu para a Espanha junto com Adorno para expandir seu novo instituto, mas sua viagem foi uma falência. Após um ano, voltaram para casa. Francisco ficou doente e Adorno faleceu. Em 1591, Francisco foi eleito prepósito geral perpétuo, cargo que teve que aceitar para cumprir o voto de obediência. Porém, não mudou seu modo de viver, a penitência, o jejum e nem seu costume de fazer os trabalhos mais humildes. 3 anos depois, Francisco voltou à Espanha, mas em Madrid, o rei Filipe II ameaçou de fechar o hospital italiano onde prestava assistência aos enfermos. Somente em 1601, sendo eleito mestre de noviços, conseguiu abrir uma casa em Valladolid. Ali demonstrou uma grande capacidade de discernimento entre os jovens, prevendo para alguns a vocação para a vida religiosa e para outros até a apostasia. Em 1607, finalmente foi dispensado de todos os cargos, dedicando-se apenas à oração. Estes eram os 3 apelidos com os quais Francisco era conhecido: caçador de almas, pai dos pobres e homem de bronze. Apelidos, perfeitos. Os 3 votos do seu ministério sintetizam, estes apelidos que ele recebeu. No entanto, jamais deixou de visitar os enfermos e assistir aos moribundos. No hospital, dedicou-se com muito zelo aos trabalhos mais humildes, como arrumar as camas, limpar os quartos, remendar as roupas dos pacientes. Além do mais, estava sempre disposto a fazer coleta de esmolas para providenciar a educação das meninas. Levava tudo o que tinha aos pobres, até mesmo tirando o pão da sua boca para dar aos necessitados. Jejuava sempre e dava as roupas usadas dos confrades aos que precisavam. Enfim, foi um incansável confessor, ensinava o catecismo às crianças, organizava as obras de caridade e pregava as verdades eternas aos fiéis. Francisco queria o melhor para os outros, mas nada para si. Escolhia sempre os quartos apertados, dormia e comia muito pouco. Além disso, fazia obras de penitência a ponto de se cingir com silício nas festas e em suas longas viagens a pé. Mas, sobretudo, promovia o culto da Eucaristia, estabelecendo que os estudantes da ordem se revezassem para a adoração ao Santíssimo Sacramento. A propósito, nunca se cansava de exortar os sacerdotes à prática de expor o Santíssimo Sacramento todo o primeiro domingo do mês. Durante sua peregrinação à Santa Casa de Loreto, foi para o céu em 4 de junho de 1608, depois de invocar os santos Miguel, José e Francisco de Assis. São Francisco Caracciolo foi canonizado por Pio VII em 1807. Paz e bem.